Pelo 24º ano, o ranking Abad Nielsen é apresentado ao setor atacadista distribuidor. Nesse evento da Abad, realizado em Atibaia, além do congresso, da convenção, trazemos também a apresentação dos números desse ano, relativos a 2017. O ranking sempre traz os números do ano passado, publicado nessa edição da revista Distribuição, que vocês estão vendo aqui comigo. Eu vou conversar com Daniela Toledo, que é diretora de retail da Nielsen, que sempre nos ajuda, coleta os dados e análise. Daniela, o que a gente pode destacar no consumo desse ranking? O que apresentou? Bom, acho que o ano de 2017 ainda foi bastante desafiador. A economia, o PIB, apresentou uma recuperação, uma leve recuperação, mas as cestas Nielsen, que mede o consumo no varejo, ainda apresentou, fechou o ano ainda em retração, mas se a gente observar ao longo do ano, a gente já vê essa retração vai desacelerando. Então, um cenário que traça uma perspectiva mais positiva para 2018, onde a gente espera sim já começar a ver resultados positivos no varejo brasileiro. Entre os canais, todos os canais sofreram com essa retração. A gente vê, continua o destaque do Cash and Carry, que é o único canal atraindo o consumidor final, que acabou crescendo por conquistar esse consumidor. Do ponto de vista do consumo, do consumidor, do shopper, a gente observa que o shopper ainda bastante cauteloso em relação ao consumo, bastante preocupado com o futuro da economia, muito atento à questão de criminalidade no ranking de preocupações quando a gente faz o nosso estudo global de confiança, criminalidade, economia, emprego ainda são as maiores preocupações. Mas ele vem retomando alguns hábitos, então a gente já observa que ele retoma a visita ao ponto de venda, que ele estava preferindo evitar ir às lojas para economizar. A gente já vê que ele retoma e aumenta o número de visitas ao ponto de venda, e a compra de reposição também, que é aquela compra menor que ele faz ao longo do mês. Então a gente já observa alguns sinais do consumidor voltando a consumir, mas bastante cauteloso ainda. Esse consumo, você acha que nós estamos no mês 4, né? Isso deve ocorrer até o final do ano, um ano de eleição, um ano de Copa. Como é que você vê essa perspectiva? É um ano complicado, né? Com muitos fatores, difícil de prever, mas a gente imagina que a Copa ajuda, né? Ajuda categorias que são sazonais e no verão em geral, mas que vão ter uma recuperação forte, um crescimento nos meses de Copa, apesar de ser inverno. Então a gente acredita que a Copa sim contribui positivamente. A eleição, em geral, historicamente, sempre tem contribuído positivamente porque injeta um pouco mais de dinheiro na economia. Esse ano é um pouco mais uma incógnita, mas a gente acredita que sim, o ano vai fechar positivo. Ainda não é o crescimento que a gente gostaria de ver, uma recuperação forte, mas sim, a gente acredita que já aponta para um cenário positivo de crescimento de consumo. Durante a apresentação desse ranking, também foi apresentada uma pesquisa pela GfK. O ranking é da Nielsen. A GfK trouxe uma pesquisa que trata do cliente do atacado distribuidor, que é o varejo de vizinhança. Eu vou conversar com o Marco, que é da GfK, que vai nos contar o que vocês trouxeram para essa novidade, os números. Algumas coisas, alguns anos, né? Estamos há 4 anos juntos já trabalhando nesse mercado, e o mercado de vizinhança, pensando no autosserviço, pequeno varejo, né? Nós percebemos que esse ano ele trouxe, na realidade, uma resposta interessante, que é o otimismo, né? São muito mais otimistas do que os anos anteriores, do que os últimos 3 anos, na realidade, a gente percebeu esse crescimento. Ele também está se tornando muito competitivo, porque ele está com preço, a gente quando olha preço na loja versus o grande varejo, o hipermercado, ele hoje é mais competitivo do que o hipermercado, que a gente chama da cesta básica, entre alimentos, higiene e produtos de limpeza, né? E também a gente percebe claramente o movimento dele em busca de serviços, quer dizer, ele melhorou muito nos últimos 4, 5 anos, agregar serviços de estacionamento, de entrega ao domicílio e tudo mais. Por quê? Para ganhar competitividade no mercado. Então hoje ele é mais competitivo, tanto em preço como em serviços, e ele está otimista, porque parece que esse ano vai ser melhor, né? Os números do ranking Abad Nielsen 2018, ano base 2017, apontou um faturamento de 259,8 bilhões, 53,6 de participação no mercado de consumo
e tivemos um aumento no número de respondentes, foram 614. Eu vou conversar com o professor Nelson Barrizelli, que sempre nos ajuda nessa análise, e que coordena essas análises conosco. Professor, o que nós podemos destacar este ano? Bom, o primeiro ponto positivo que eu vejo foi um crescimento real do atacado num dos anos em que a economia gradativamente começou a voltar. E o crescimento ficou muito próximo do crescimento da economia como um todo. Outro aspecto positivo é que cada ano que passa, mais atacadistas participam do ranking. Então nós podemos ter uma visão muito mais ampla do setor. E o que é importante nesse conceito todo é que há mais ou menos já uns 15 anos o atacado vem mantendo a sua participação na distribuição de produtos de largo consumo no canal, basicamente no qual ele atua. E esse canal é crescente, cada ano ele é crescente. Mesmo com crise e tudo mais, ele é crescente. Então são aspectos bastante positivos que o ranking mostrou. Nós tivemos um crescimento real de 0,7%. Então, isso mostra que estamos no vermelho, vamos para um lado positivo. Professor, como que o senhor analisa? Nós também apontamos no ranking que foi o atacado aquele atacado que está indo bem, a empresa que está indo bem é aquela que está atuando num espaço, numa região menor. É isso que nós também apontamos. Né? Bom, isso não é uma novidade deste ranking. Nós já estamos observando isso há pelo menos 5 anos. Então, as grandes organizações nacionais, estão tendo muito mais dificuldade para crescer. E justamente porque as pequenas, as regionais, aquelas que atendem uma cidade ou mesmo um estado, elas podem dar uma assistência muito melhor para os seus clientes, que são os clientes de porte pequeno, fundamentalmente. E isso daí faz com que aquelas empresas que vêm de longe sejam menos eficientes. Eu acredito que essa tendência vai se manter. Se as empresas regionais começarem a crescer muito, elas vão se tornar grandes e já não vão crescer tanto. Então eu acho que o atacado brasileiro vai mostrar ainda durante um bom tempo esse crescimento regional ou local. A distribuição que comemora juntamente com o ranking esse ano, a edição de número 300, né, 24 anos de ranking. Como é que o senhor analisa esse tempo todo? Eu acho que o senhor participou de quase todas essas análises. Como é que o senhor analisa o atacado hoje no país? Bom, eu acho que o atacado tem muito a se desenvolver. O atacado ele é mais tradicionalista, ou diria mais tradicional no modo de operação. Nós evoluímos, logicamente, nesses últimos 50, 60 anos, do antigo atacado de balcão para o atacado distribuidor. O atacado distribuidor começou a se tornar muito importante por volta do final dos anos 60 e nos anos 70. Mas, a partir daí, mais ou menos se estacionou em termos de modelo e se estacionou em termos de formato. Nós hoje temos ainda o mesmo formato que nós tínhamos há 40 anos atrás. E eu acho que o atacado precisa dar um novo pulo, como ele deu quando ele saiu do atacado de balcão para o atacado distribuidor. No mundo inteiro isso já aconteceu há muito mais tempo atrás e, inevitavelmente, já está acontecendo em alguns centros mais desenvolvidos. Por exemplo, em São Paulo, você já percebe, na cidade de São Paulo, você já percebe uma mudança na operação do atacadista distribuidor. Em cidades grandes do interior, isso também já vem sendo sentido um pouco melhor. Mas ainda tem muito a fazer. Eu acho que, por tudo aquilo que se viu no exterior, tudo aquilo que aconteceu nos países desenvolvidos, nós temos modelos que nós podemos seguir, podemos acompanhar. E isso daí vai ser o novo salto do atacado. Nas análises, a nossa surpresa, né, professor, que a gente ficou surpreso, que a gente esperava, a gente tinha comentado ano passado que a gente esperava uma dificuldade nesse ranking, né, nós já tínhamos, e a gente achou assim, que tem aquela expectativa de continuar os investimentos, e isso foi bastante positivo. Como é que o senhor viu isso?
Bom, os investimentos, na verdade, todos os anos os atacadistas demonstram interesse em investir e efetivamente estão investindo. Agora, os grandes investimentos estão sendo em back-office, os atacadistas estão melhorando a sua gestão, estão investindo em tecnologia, não tanto quanto deveriam, mas estão investindo, e principalmente em logística. A logística tem melhorado muito, o número de caminhões tem crescido, os depósitos têm crescido em tamanho, tem crescido inclusive tecnologicamente, com equipamentos mais modernos. Tudo isso faz com que o atacadista seja mais eficiente e também reduza os seus custos, porque tudo isso ajuda a melhorar a rentabilidade do atacado. Então eu acho que essa tendência vai continuar. Agora, o que falta é o enfoque no modelo operacional. Como a gente analisa as regiões Nielsen, né, que são as 5 regiões, o que a gente pode falar dessa... Tem uma diferença, a gente percebe uma diferença nessas regiões. O que você pode falar sobre isso? O atacado no mundo inteiro, ele tende a ser um complementador de mix, de um grupo de varejistas claramente identificáveis. Aqui no Brasil, o que está ocorrendo é exatamente a mesma coisa. O atacado, como foi demonstrado, se concentra nos supermercados de 1 a 4 checkouts, nos tradicionais e nos bares e restaurantes. Então, aonde existem cidades que comportam esse tipo de canal, e no Brasil você tem milhares de cidades, o atacado ele atua muito bem. Por sua vez, quem ataca por esse pequeno varejo são as grandes organizações. Se você for, por exemplo, na zona sul da Grande São Paulo, não tem mais independentes, desapareceram, porque as grandes organizações ocuparam os espaços, seja com lojas tradicionais deles, lojas de 1.000, 2.000 metros quadrados, seja agora com lojas de vizinhança, que nesses últimos 3, 4 anos cresceu muito. As grandes organizações ainda estão no Brasil, provavelmente em 300 municípios, 400 municípios. Nós temos 6.500. Então, existe um campo imenso para o atacado se desenvolver. Só que não adianta querer trabalhar intensivamente nesses 400 municípios onde as grandes organizações estão presentes e estão se expandindo em lojas de vizinhança, porque aí a concorrência fica desigual. A menos que o varejista de pequeno porte mude a sua postura, se modernize, olhe diferentemente para a sua loja e se junte através de algum dos modelos possíveis que existem no mundo para operar em conjunto ou com um atacadista ou com um distribuidor. Porque aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos ainda estas relações de fidelidade, né, que seriam de grande valia para o pequeno varejista sobreviver. Porque essas relações de fidelidade permitem investimento no ponto e permite que o pequeno varejista tenha a mesma característica, a mesma visualização, o mesmo sortimento, a mesma operação das grandes redes, porque tem suporte de alguém, ele não está sozinho. Então, eu acredito que o atacado, como é hoje, ele vai ser cada vez mais empurrado para áreas menos desenvolvidas do país, porque nós somos um país muito heterogêneo, né? E nas áreas mais desenvolvidas deverão surgir modelos de atacado operando em conjunto com varejos, tal como existe no exterior. Aí concorrendo de igual para igual com as grandes organizações.